Olá, nobres colegas. Vamos começar a falar de proteção do sistema elétrico de potência. Esse vídeo tem a intenção de ser uma introdução ao assunto, mas não esgota, de forma alguma, toda a essência desse tema. Os vídeos eles vêm para nos ajudar a ter um conhecimento básico do tema. Então, vamos lá. O sistema elétrico de potência ele é dado por toda instalação elétrica compreendida entre a geração, a transmissão e a distribuição de energia, e segundo a norma, até o medidor de energia. Vamos deixar muito claro isso. Esse poste aqui da entrada de serviço, ele é construído às custas do proprietário, mas aqui dentro tem um medidor de energia e esse medidor pertence à concessionária. Então, essa fiação, a tubulação e fiação, que alimentam o medidor no ramal de entrada, elas são de responsabilidade da concessionária. O custo para a troca do ramal aqui é do proprietário, bem como o poste, a mureta de medição, a caixa e toda a parte interna da residência. Então, a parte interna, ela chama-se sistema elétrico de consumo. E a parte da medição até a unidade geradora se chama sistema elétrico de potência. Vamos considerar o seguinte também. Se uma residência instalar uma unidade geradora interna, uma microgeração distribuída, por exemplo, isso não fará parte do CEP. Isso fará parte do SEC, Sistema Elétrico de Consumo. Então, quais são os componentes que tem no sistema elétrico de potência? Tem unidade geradora, tem uma subestação elevadora, tem um transformador dentro dessa subestação, tem as linhas de transmissão, tem a subestação abaixadora e tem a linha de distribuição ou rede de distribuição. Esses são os componentes que a gente se preocupa em proteger. Então, essa disciplina ela foca justamente na proteção desses componentes aqui. Quais são as propriedades básicas do sistema de proteção? Seletividade, que significa selecionar adequadamente a operação, não desligar ninguém que não, nenhum equipamento, nenhum bem que não seja necessária a atuação dele, que não tenha que ser desligado. Confiabilidade, funcionamento seguro e correto. Então, por uma sobrecorrente tem uma função adequada de funcionamento. Sensibilidade, implica maior exatidão e menor margem possível de tolerância. A sensibilidade é muito importante no sistema elétrico. E a velocidade, que está relacionada ao desligamento no menor tempo possível. Então, essas 4 propriedades são consideradas as propriedades básicas do sistema de proteção. As suas funções são desligar equipamento ou parte do sistema com defeito, minimizar os danos materiais e melhorar a quantidade do serviço. Existem também os níveis de proteção, considerados como aquela que deve atuar para toda falta em sua zona de proteção, chamada também de principal, aquela proteção que deve atuar na falha da principal, e a sinalização, alarme, temporização, intertravamento, chamada então de proteção auxiliar. Proteção principal, retaguarda e auxiliar. Com relação aos equipamentos no sistema elétrico, vai montar um diagrama de uma linha de transmissão. Quando chega numa subestação, por exemplo, ela tem conectado nela os para-raios, os transformadores de instrumentação, que são os TPs e TCs, os disjuntores de proteção, ainda tem as chaves seccionadoras e aí, por fim, o barramento. Uma coisa importante, que quem faz o elo de comunicação entre a baixa e a alta tensão são esses carinhas aqui.
eles têm contatos na alta tensão e têm uma conexão com a baixa tensão, o TP e o TC, instrumentação, que tem a seguinte análise. Eles enviam sinais de corrente e tensão refletidos no seu secundário, que reportam o que está acontecendo lá na tensão primária, né, no circuito nominal, isso que a gente vai chamar de circuito, para os relés de proteção. Eles fazem o monitoramento dessas grandezas e quando um monitoramento mostrar alguma anormalidade, ele então manda um sinal de comando para o disjuntor. Sinal de baixa tensão também, que o disjuntor percebe como um comando de abertura ou fechamento, e aí ele se reflete aqui na abertura ou no fechamento do circuito principal. Outros complementos. O relé de proteção ele pode conversar com alguma forma de monitoramento visual, chamada IHM, Interface Homem-Máquina. Os transformadores de instrumentação eles podem mandar sinal diretamente para o sistema de automação, tá? Mas também podem fazer esse caminho aqui. Ó. Os cabos vêm até aqui e daqui eles derivam para cá. Então, o caminho aqui pode ser duplo, pode ser redundante, e isso, às vezes, redundância é importante. O monitoramento é um software, né, de automação. Então, o operador do software pode simplesmente dar um comando de abertura e fechamento aqui. Chama-se comando remoto. E ainda, né, pode existir a possibilidade de o operador lá na frente do disjuntor, na pontinha do disjuntor, dar um comando de abertura ou fechamento, que vai ser chamado comando local. Então, esse disjuntor ele pode operar por 3 formas diferentes. Comando local, comando remoto ou sistema de proteção. São 3 formas de entrada para atuação, né, para a operação do disjuntor. Falando dos transformadores de instrumentação agora. São 2 transformadores de instrumentação, chamados TP e TC. Eles têm classes de exatidão, como por exemplo 0,3%, 0,6%, 1,2%. A proteção, no sistema de proteção a gente usa TC de 10% de exatidão, mas existem outras classes, especialmente se o TC for usado para medição ou para laboratório, esse tem que ser mais preciso. Vamos falar aqui só dos TPs agora. A tensão nominal secundária do TP vai ser 115 volts, 115 a rede 3 ou 115 dividido pela rede 3. São os 3 valores padronizados pelas normas. E as tensões nominais, vamos considerar as de linha aqui para facilitar, 13,8, 34,5, 69, 88, 138, 230, 330, 440, 500, 525, 765, fora as que ainda vão surgir por aí. Isso aqui falando só em corrente alternada, ainda tem as de 600 kV CC e 1000 kV CC também. Agora temos a nova linha em mais alta tensão de corrente contínua, 1000 kV. Sobre os TCs, vale a pena falar que todo o transformador, seja de potencial, seja de corrente, ele possui uma capacidade de magnetização de ferro. Quando a gente exceder essa capacidade, nós chamamos de saturação. Então, os transformadores de corrente, eles têm que ser construídos de forma a não saturar com valores de corrente até 20 vezes a corrente nominal. Eles não podem saturar com um curto-circuito que represente 20 vezes a corrente nominal. Então, no secundário, foi padronizado por norma 5 amperes de corrente nominal. E no primário, segundo a BNT, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, em todos esses valores aqui de corrente nominal. Cabe também falar que se a norma for diferente da BNT, os valores, é claro, poderão ser diferentes. E comercialmente,
O que acontece é que no Brasil as indústrias têm que comercializar nesses valores aqui. Então não vai existir para eu comprar no mercado um transformador, um TC de 3.500 amperes para 5. Ou eu vou comprar de 3.000 ou de 4.000. Vamos falar de alguns casos agora, então. Começando com o transformador de corrente. Vamos pegar um exemplo, uma fonte numa rede de distribuição radial, nível de tensão de linha 13,8 kV, ou seja, medida entre fase e fase, 13.800 volts, potência na fonte de 12,5 MVA, um disjuntor para proteger essa rede, um jogo de TC e TP, o enrolamento do TC tem uma impedância de 0,41, os cabos que ligam o TC ao relé têm uma impedância total de 1,4, e o relé, a bobina do relé que vai fazer as medições e fazer ele funcionar, tem a impedância de 2,3 ohms. Então, é um exemplo hipotético para a gente apresentar cálculos ali. Um outro dado importante é relacionado à impedância da linha, né, dessa rede. Se ela tiver um comprimento total de 21,3 km, com impedância unitária de 0,07 mais J, 0,12 ohms por quilômetro, a gente consegue calcular correntes de curto-circuito, corrente nominal, etc. Então, vamos supor que a carga está consumindo toda a energia da fonte, e vamos tratar as correntes nominais e impedâncias totais, etc. Então vamos lá. A corrente é dada por essa equação, potência dividida pela tensão relacionada com a rede 3, porque a corrente é monofásica, a tensão é bifásica, e essa relação vai ser dada pela rede 3. Nós vamos ter uma corrente que vai passar na rede de distribuição de 522,96 amperes. A impedância total dessa linha vai ser dada como R quadrado mais X ao quadrado. 21,3 km vezes 0,07 ao quadrado, estou pegando a parte resistiva, mais 21,3 km vezes 0,012 elevado ao quadrado, estou pegando a parte reativa da linha, e a impedância total de 2,96 ohms. Nosso foco aqui, colegas, não é nos preocuparmos com cálculo de corrente de curto-circuito. Então, eu aqui não vou considerar a sequência positiva, nula, negativa. Vou fazer um cálculo bem genérico e fácil só para a gente continuar o exemplo. E, em outro momento, a gente aborda essa questão reativa sobre análise de curto-circuito, tá bom? No momento, vamos entender que essa vai ser a impedância e depois a gente detalha essas condições de curto-circuito. Então, vamos imaginar a corrente de curto-circuito pela seguinte equação, também simplificando bastante a matemática, claro, corrente nominal dividido pela impedância percentual, nós teremos aqui a corrente máxima de curto-circuito de 17,67 kA. O dimensionamento do TC vai se dar da seguinte maneira. A corrente nominal primária do TC ela tem que ser maior ou igual que a corrente nominal do circuito. Então, olhando a tabela BNT, não tem 550 amperes, tem 500 ou 600. Então, inicialmente, a gente escolhe um TC de 600 para 5. E vamos ver se ele vai valer a pena, se ele vai validar a nossa condição.